Olá, meu nome é Isabela Lapa. A gente está aqui hoje na Alvorada para mais um Aldeia que Educa do Colégio Santo Agostinho. Hoje a gente vai conversar pela segunda vez com a Aleluia Eringer, que é diretora institucional do colégio. Seja bem-vinda, Aleluia. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você, com os ouvintes do Colégio Santo Agostinho e os ouvintes da Rádio Alvorada. Nós começamos esse programa no ano passado com você. Sim. Né? E para a gente iniciar 2024, eu estava fazendo uma pesquisa que você fez 12 programas do Minuto Aldeia que Educa no ano passado. Foram temas muito relevantes, muito diversos, e eu queria que você comentasse um pouco sobre eles, como que você definiu, como que você categorizou e o que fez com que você filtrasse cada um deles para trazer. Tá, de fato foram 12 episódios e todos eles estavam tratando da educação de forma mais ampliada. Ao ouvi-los novamente, eu consegui identificar 3 grandes categorias. Uma primeira, que diz respeito à família e à autonomia do filhote. Eu vou usar o termo filhote, porque aí fica mais fácil, ao invés de falar estudante, filho, filha, o filhote os pais vão entender bem. Então, a autonomia e o papel da família. Fiz 5 programas sobre esse assunto. Uma segunda categoria que eu consegui identificar tem a ver com escola. Foram 4 programas. 4 programas em que eu falo que lugar é esse, qual que é a sua essência, quais são as limitações, o que é ser escola hoje nessa sociedade tão conturbada. E um terceiro bloco com 3 episódios em que fala sobre consumo, fala sobre emergência climática e que apontam para essa emergência mesmo que nós temos de tratar desse assunto, que é uma cultura ecológica. Então, em síntese, foram 3 categorias e esses são os temas. Você trouxe temas extremamente relevantes e eu achei super interessante que o maior foi o tema da família. Sim. Por que a família foi tão marcante nessa construção do seu projeto no ano passado? Porque a família, ela é insubstituível. A família, ela tem responsabilidades e atributos que eu considero que são intransferíveis. A família é a primeira matriz que marca a identidade de um sujeito. E ela também é o lugar onde ele terá referenciais da cultura, de civilização. Ali é um momento crítico. Então, por isso que eu trago muito a família. E no meu lugar privilegiado de observadora, como educadora já há 40 anos, né, eu tive a oportunidade de observar como que as famílias educam e o que dá esse tipo de escolha de educação. Então, eu consigo observar 2 tipos de família. Isso não é fechado, tá? Você consegue perceber famílias que favorecem o voo, que são famílias que impulsionam os filhos. Então, é como que se o ninho, né, ali onde que a família está, a forma como ela age, é de abertura, é de ampliar o horizonte, é de alargar e de dar espaço para aquele ser que chega. E nós temos também um tipo de família que é fechada, que é de reter, que é de super proteger e que não dá um respiro para esse ser que chegou. Então, eu falo muito fortemente sobre família porque eu considero que as crianças hoje, os jovens, precisam desses impulsionadores de coragem. E eu trago muito a temática da autonomia funcional, que é esse filhote saber cuidar de si. Então, isso vem da família. Então, a gente tem muito essa ideia do cordão umbilical, né? Então, enquanto o filho está no útero materno, você é a mãe que leva, que faz essa troca e que dá o alimento. Quando o filho nasce, esse cordão ele é cortado. E outros cordões simbólicos precisam ser cortados ao longo da existência. Sim. Então, quando você faz o desmame, quando encerra seu período de licença maternidade, que você tem que deixar o filho na creche, né? Ou com a avó, quando você deixa o filho pela primeira vez na escola,
Esses são cortes simbólicos. Então, isso é importante e isso é necessário. As famílias às vezes perguntam assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo na medida certa? É só perguntar assim, ele dá conta de fazer isso? É algo que tem um desafio, mas é um desafio que está dentro do limite, da condição dele, porque tem que ter desafio. Ele tem que ser desafiado. E isso implica em errar, em quebrar a cabeça, né? Então, são essas coisas. E por outro lado, esse outro tipo de família é aquele que chega, e eu chamo isso de efeito Chapolin colorado, né? É aquela família que pula na frente do filho, e ao invés de ser aquele cordão que nutre, é o cordão que rouba. Isso é muito sério, né? São famílias que roubam do filho a vida dele, porque roubam o alimento dele, o tempo dele, a experiência dele, aquilo que era para ele, né? E a família começa a viver uma transferência, né? Começa a levar a própria vida para a vida do filho, e não o contrário. Então é por isso que eu trato da família e eu acho muito sério e muito importante essa instituição na vida de qualquer sujeito. É a base, né? A família começa tudo e com o tempo, você falou muito bem, são os cortes e chega o momento do corte da escola. Sim. E quando ele entra, né, inicia a vida escolar, que foi inclusive o seu segundo tema no ano passado, qual que é a conexão entre o papel da escola com o papel da família? Como que isso acontece para possibilitar esse voo que você mencionou de maneira mais saudável e mais segura também para a formação? Bom, a escola é um lugar por excelência do coletivo, do comunitário, do público, mesmo sendo uma escola privada. Então, enquanto a gente fala do ninho, a gente fala do filhote, aqui, esse filhote, ele não nasceu para ficar no ninho, ele nasceu para voar, né? Então, a gente apresenta para esse filhote a amplidão do céu para ele voar, né? A gente ensina ele a nadar para ele avançar sobre o mar da vida. Essa é a ideia. Então, quando a criança aqui, o filhote, vai para a escola, irá também vários outros filhotes que tiveram outros tipos de ninhos. Então, a escola é o lugar que as coisas irão acontecer, em que ele será confrontado, em que ele entenderá. A gente usa uma expressão que a escola vai destronar, no sentido de que ele vai entender que ele não é a última bala chita do pacote, né? Então ele vai entender quais são os critérios para uma convivência coletiva. É o lugar do ensinar a conviver com as diferenças. Então a escola hoje, inclusive, tem uma ideia de que ela dá medo. Tem pais que se assustam com a escola, porque acha que lá que fala isso, vê isso é mais o quê? As pessoas têm que entender que a escola não inventa essas coisas. A escola é atravessada por essas coisas. Então, os adultos que lá estão, os educadores, eles precisam mediar esse encontro dessa criança com essa cultura, que é, de fato, violenta, complexa, muitas vezes racista, preconceituosa, né? Quando a gente ouve falar tanto de bullying. Então, essas coisas que a gente considera mal feitas, feias, sujas, aqui está a essência da educação. A substância da educação acontece aqui. É quando eu chego e eu implico aquela criança, eu responsabilizo, eu ajudo ela a buscar saídas restaurativas, né? Então, a família tem que entender que quanto mais ela faz bem o seu trabalho, né, de convicções morais, éticas, de valores, melhor esse filhote vai se dar na escola, mesmo convivendo com coisas tão diferentes daquilo que a família prega ou quer, né? Mas aqui vale o ensinamento de Jesus, nosso mestre, né? O que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Então a gente tem que cuidar do que está dentro. Sim, talvez seja a questão da forma como ele vai aprender a lidar com isso, porque quando a escola passar, isso vai continuar. Ele não vai fugir do mundo para viver. Sim, não pode, mesmo porque você coloca um filho do mundo, não é para ficar no ninho, né? Exato. É para ir para o mundo.
Exato. E entre esses temas, você falou, né, que a gente passa pela questão do racismo, do preconceito de várias formas, mas tem também a questão do consumo, que hoje é um assunto que precisa ser muito tratado e que também foi tratado dentro dos seus programas pela questão climática. Sim. Como que vocês estão abordando esse tema? Quais estão sendo os desafios? Porque hoje a gente fala muito das pautas de sustentabilidade e como trazer isso para a realidade da escola. Ótimo. Hoje, uma criança e um adolescente, ele vê coisas no noticiário e ele sente coisa. Então, vamos pegar as ondas de calor que nós vivemos muito intensamente o ano passado, não é? Então, agora não é ninguém dando palestra sobre o que é eventos climáticos extremos. Todo mundo já sabe o que é isso porque as pessoas estão vivendo. A gente vive no Brasil secas, enchentes, queimadas, no mundo inteiro, é tudo isso. Imagine você, uma criança de 6 anos, de 8 anos, um adolescente, exposto a esse apocalipse, a esse fim de mundo. Então, o desafio da escola para fazer essa educação ecológica, né? essa alfabetização ecológica, não pode ser pelo desastre, não pode ser pelo fim do mundo. Tem que ser pelo bonito. Tem que ser as imagens, aquilo que a criança precisa ver é aquilo como deveria ser. Então, as imagens que ela precisa ver é do que é um rio saudável, o que é um rio limpo, o que é um oceano sadio, o que é uma montanha grandiosa, a árvore madura, né? Os ecossistemas. Então, ela precisa ver a galinha ciscando, onde que ela faz o descarte correto do resíduo, qual que é o uso adequado do papel, da água. Isso que a criança precisa fazer e a escola precisa fazer. Porque no momento em que ela vai adquirindo idade e maturidade, que ela percebe na sociedade que as coisas não estão legais, ela terá memória e fundamentos para fazer uma crítica, mas isso vai partir dela. E não como algo assim, olha, esse problema é grande, ele chegou, resolva. Ela não é culpada por isso, né? Então, hoje a escola, ela lida com isso e por uma questão de honestidade intelectual com essa geração, a gente precisa abordar essas coisas sim. A gente precisa ver o como, porque as crianças não têm culpa do que a humanidade e nós fizemos, né? Sim, e é mais um tema que precisa ser trabalhado em conjunto entre a família e a escola. Porque eu penso que a criança aprende da maneira certa na escola, leva isso para casa e isso precisa ser recebido no comportamento. Porque eu vejo que a nossa mudança é só comportamental, a gente não pode solucionar o problema, mas se a gente se comporta de forma mais consciente, isso tem um impacto no nosso entorno. Sim, e o que é muito comum é que todo mundo concorda que nós precisamos de um mundo melhor. Né? Todo mundo concorda que nós não queremos poluição, que nós não queremos a devastação das florestas, das montanhas. Mas ninguém olha para si e fala assim, o que na minha vida eu preciso mudar para não compactuar com isso? Porque não existe o pecador nessa história, existe quem consome. Então a gente precisa rever também se a gente precisa de tantas coisas, se a gente precisa substituir tanto as coisas. E quantas vezes as crianças elas são entulhadas com objetos na ânsia de saciar uma sede, tapar um buraco que é mais existencial, não é de presença às vezes que ela precisa, é de contato com a natureza, né? Então isso é muito importante, a família implicar a criança nesses afazeres domésticos, ter mais contato com a natureza, para que ela encontre outros valores a não ser consumir. Com certeza. Aleluia. Para a gente encerrar, eu queria te convidar a falar um pouquinho de quais são os temas e as propostas que você vai trazer, porque essa série vai continuar. Sim, se Deus quiser. Bom, o Minuto Aldeia que Educa está dentro de um programa maior, que é o Aldeia que Educa, porque a gente acredita que precisamos de toda a aldeia para educar uma criança. Então,
essa iniciativa de produção de conteúdos é para fomentar o debate. Eu não tenho a verdade. Eu compartilho aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo nas leituras, as conexões que eu faço, e bem como outros convidados também. Então, é para retroalimentar, fazer com que os adultos da relação, os educadores, tenham subsídios para melhor educar. Então, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar com o Minuto Aldeia que Educa. Esse ano. Esse ano. Acabou de começar. Muito bom. É porque o primeiro eu comecei falando do ano passado. Não, tá certo, já viramos, né? Muito bom, muito obrigada por estar aqui novamente. É sempre um prazer te ouvir. Eu falo que eu saio daqui, eu aprendo muito mais. E quero convidar vocês também a continuarem assistindo aqui no YouTube da Alvorada e ouvindo também a Aleluia no Minuto Aldeia que Educa. Até a próxima. Muito obrigada.